Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Nessa manhã de domingo, 19 de julho de 2026, e nós estamos aqui nessa manhã para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje tem por tema o Deus que vê e transforma a dor. A nossa referência bíblica é lá em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 22. Vamos viajar nessa história? Vamos conhecer a história de Ruth? Nós vamos estar lendo todo o capítulo de Ruth 1. Então, nós vamos, nessa manhã, conhecer Ruth. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilom. Era efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Eimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilom. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Noemi e Ruth voltam para Belém, depois desse acontecimento. Então vamos continuar. Quando Noemi soube que Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras, Nora partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera dele? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a acolheu. Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém.
Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? É linda essa história, né, gente? A história de Ruth é muito linda. A história de Noemi foi triste, mas em tudo Deus tem um propósito, né? Então, nós vamos ler aqui a devocional para você entender melhor sobre o que Deus vê, o Deus que transforma, o Deus que vê e transforma a dor. Diz assim a devocional. Não é fácil passar pelo luto. Muitas vezes não sabemos o que dizer e acabamos evitando quem está em sofrimento. O que pode ser ainda pior? Falar é mais poderoso que silenciar, mas a palavra sem empatia pode gerar ainda mais dor. Promover um espaço de acolhimento seguro é o que podemos fazer de melhor para ajudar alguém que está passando pelo luto. Veja bem, promover um espaço de acolhimento seguro é o que podemos fazer de melhor para ajudar alguém que está passando pelo luto. Noemi passou pelo luto e expressou sua amargura ao se renomear Mara. Quando alguém perde um filho, a identidade se abala. O casamento pode ser impactado e a solidão pode parecer insuportável. Como igreja, precisamos ser um lugar seguro para aqueles que sofrem, que passam pela dor do luto, sem julgamentos ou pressões para uma recuperação rápida. Deus não abandona quem sofre. Ele vê e transforma a nossa dor. Noemi pensou estar só, mas Deus já estava agindo em sua história. Se você enfrenta uma perda, lembre-se, Deus vê sua dor. Ele esteve presente na cruz e está ao seu lado agora. Amém? Que coisa linda, né? E o nosso verso em destaque é o 20, que diz: Porém elas lhes diziam, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Deus não abandona quem sofre, Ele vê e transforma a nossa dor. Pois bem, aqui, o que foi que eu aprendi com essa mensagem aqui, né? Com Deus que vê e transforma a nossa dor. Noemi perdeu o seu esposo, né? Elimeleque. Perdeu também os seus 2 filhos, né? Foi Malom e Quilom. Eles já estavam casados, mas Noemi ganhou a nora. Ruth, ela não abandonou a sogra. Por Noemi, ela teria ido embora, como Orfa foi, porque o pedido dela era que elas voltassem para suas famílias, casassem novamente. Só que Ruth, não. Ruth, ela ia ficar com a sogra, ela ia cuidar da sogra. E foi isso que aconteceu. Se você ler toda a história de Ruth, todos os capítulos de Ruth, do 1 ao 4, todo o livro de Ruth, você vai ver que Deus estava preparando todas as coisas para aquelas mulheres, tanto para Noemi como para Ruth. E assim, eu aprendo muito com essa história de Ruth. Eu me espelho muito nisso, muito em Ruth, na questão do cuidado com a minha sogra. A minha sogra já partiu, né?
Tem 3 anos, vai fazer 4 anos que Deus levou a minha sogra. A minha sogra era a mesma coisa de ser uma mãe para mim. Eu não tenho nem palavras para falar dela. Uma mulher extraordinária, que quando eu chegava na casa dela, eu tinha um acolhimento tão maravilhoso que não dava nem vontade de voltar para minha casa. E olha que morávamos longe, distante, 280 quilômetros de distância, mas quando eu chegava lá, que eu ia para passear, mas eu chegava lá e eu ia servir a minha sogra, porque esse era o meu prazer, de chegar na casa dela e deixar ela descansar aqueles dias que eu estivesse lá. Então, assim, para mim foi sempre prazeroso estar com ela, sempre maravilhoso. E às vezes eu fico parada quando eu vejo noras falando mal das suas sogras. Por quê? Porque eu acredito que o que você tem oferecido para sua sogra, antes de falar mal, que ela não te atende bem, ou que ela é N coisas, reveja seu conceito. Aqui, Noemi, ela insistiu que elas fossem órfãs, logo disse, ela quer que eu vá, então eu vou. Noemi não fez isso. Noemi pensou, não, ela está só. Ela perdeu o esposo, ela perdeu o filho dela, que era o meu marido. Então eu estou agora no lugar de filha. E assim foi. Então, que nessa manhã, você que vai ouvir essa devocional, que é casada, que ainda tem a sua sogra viva, se você tiver alguma rusga entre vocês, que você possa se acertar. Porque a sogra, ela não quer o mal para o seu filho. E muitas vezes eu sei que existe excessos, eu sei que existem excessos, mas que sempre há algo bom dentro de nós que nós podemos oferecer a alguém. Eu poderia ter sido azeda, como outras, eu poderia, mas eu escolhi amar ela. Por que amar ela em forma de respeito, de cuidado, dizer, afinal é a mãe do meu esposo, é a mãe do homem que ela fez com tanto carinho para mim, mais tarde, cuidar e estar com ele, ter nossos filhos e viver a nossa vida. Então, por que não ter respeito por essa mulher? Por que não viver e cuidar dessa mulher? Entendeu? Então, assim, às vezes, quando nós falamos mal da nossa sogra, o problema somos nós. Porque muitas vezes as sogras, elas são sempre bem mais velhas que a gente. Então, elas vêm de uma época difícil. Procure entender, de uma época de sofrimento. Ela não teve o que você tem. Isso é motivo de ser azeda? Não, não é motivo. Mas você é mais jovem, você estudou. Muitas vezes elas não passaram pelo estudo. Então, assim, elas são grosseiras por vida. Eu quero lhe dizer uma coisa que eu falo para poucas pessoas, quando me perguntam da minha relação com a minha sogra. Mas como eu já relatei, eu viajava 280 e alguns quilômetros para encontrar minha sogra e o meu sogro. E ela tinha uma despensa que quem mora nessas regiões Nordeste, tem uma despensa onde a gente guarda as coisas, né? E quando eu chegava na casa dela, ela tirava a chavezinha que ela guardava ali com ela, junto do corpo dela, e ela falava, filha, tá aqui a chave da despensa. Gente, eu não me esqueço. A chave da despensa da minha sogra era entregue para poucas pessoas. E eu era uma delas. Então eu fui aceita nessa família como filha. Eu fui aceita como filha. E eu espero em Deus ter correspondido. Desculpa, gente, porque falar da minha sogra é motivo de muita gratidão. E eu tenho muita saudade dela. E eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, pela vida do meu sogro. Meu sogro eu perdi, tá com poucos meses. Um homem
que eu posso dizer, segundo o coração de Deus, um homem que, pense, não tenho palavras para agradecer os pais que Deus me deu. Foram meus segundos pais, né? E a família, enfim, eu tenho, sabe, eu não tenho o que falar dos meus cunhados, das minhas cunhadas, são todos bênçãos. Eu não tenho o que falar de nenhum. São todos maravilhosos, todos filhos da minha mãe, segunda mãe. E eu tô aqui, sabe? Continuamos aqui, ainda distante deles, de alguns, porque moram na terra da minha sogra. Mas, enfim, o que eu quero dizer nessa manhã, se você tiver alguma rusga, algum ressentimento com tua sogra, libera perdão, corre para os braços dela, se sinta acolhida como filha, afinal você está com o filho dela, que é algo precioso demais. Se você não tem filho, você ainda vai ter. E você vai saber como é ser sogra. Não queira ser rabugenta, não queira ser sogra rabugenta. E se for, procure melhorar. Procure ser uma pessoa acessível, tá certo? Que nessa manhã o Espírito Santo possa te abençoar e você possa ser como uma Ruth. Eu fico às vezes imaginando, eu já sou sogra, né? Eu não sei o que as minhas noras acham de mim, né? Eu não tenho o que falar de nenhuma delas, pelo contrário, eu amo as duas, não tenho o que falar de nenhuma delas. É lógico que você sabe quando você é amada também, né? Mas isso não impede de eu recebê-la na minha casa, de eu tê-la comigo. E Deus, Ele é Deus bondoso na nossa vida. Eu sempre falei que eu não queria nora, mas filha, porque fui aceita como filha na casa da minha sogra. E eu achei isso maravilhoso, né? E o fato delas cuidarem bem dos meus filhos, dos meus netos, já está maravilhoso demais. Já é motivo de eu amar, né? Então, e eles cuidar bem delas também, né? Cuidar delas, como diz a Bíblia, como Cristo amou a igreja. Assim o marido tem que amar a sua esposa. E eu louvo a Deus por tudo, por essa história nessa manhã que eu me emocionei, peço desculpa mais uma vez, mas falar da minha sogra é falar de algo grande, de algo maravilhoso. Ai, eu não tenho palavras, só são memórias que eu vivo diariamente, memórias maravilhosas com ela, que foi o que a gente viveu. Que Deus te abençoe, tenha um domingo excelente, uma semana maravilhosa. Peço que você continue lendo sua Bíblia. Não pare de ler a sua Bíblia. Se você quiser conhecer toda a história de Ruth, você vai ler Ruth capítulo 1, 2, 3 e 4 para você entender todo o contexto, toda a história de Ruth. Mas enfim, que Deus te abençoe. Eu quero orar por você nessa manhã. Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por nos ensinar que o Senhor transforma a nossa dor, Senhor. O Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor não está indiferente com as nossas lutas. E eu te agradeço nessa manhã, Pai. Toma cada vida do canal nas tuas mãos. Cuida das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse momento, por tua presença em meu viver. Obrigado, Senhor, por ser o dono da minha vida, o dono das nossas vidas. Continua, Senhor, a cuidar do nosso interior, do nosso coração, da nossa mente. Eu te louvo nessa manhã, Pai. Eu entrego também nas tuas mãos a minha família, Senhor. O meu esposo, meus filhos, meus netos, minhas noras, irmãos, irmãs, cunhada, cunhados, tios, sobrinhos, primos. Ó Deus, toma minha família até a geração que Jesus voltar, Pai, para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu apresento também as famílias de cada vida aqui da devocional. Que o Senhor cuide delas, dos filhos, esposo. Ai, Senhor, de todas as suas descendências, Pai. Em nome de Jesus,
Cuida, Senhor, de cada uma delas, Pai. Que o Teu Espírito Santo se revele a elas nessa palavra. Que elas possam, Senhor, viver algo parecido como Ruth viveu, Pai. De acolhimento, Senhor, que não seja necessário que nenhuma delas percam seus familiares, para que haja esse elo, mas que cada nora e cada sogra possam entender, Senhor, como é bom viver a paz, como é bom viver a unidade em família, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Hoje a nossa devocional foi mais longa, porque era um assunto que eu amo muito a história de Ruth, né? A história de Ruth eu amo muito. A história de Noemi é algo da vida que a gente passa e que a gente vai passar. Porque ninguém aqui, querido, nasceu para ser eterno aqui, nesse corpo, nessa matéria. Nós somos eternos com Deus, eternos na glória, eternos com Jesus, tá certo? Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Não saia sem antes deixar o teu joinha para que a plataforma entregue a mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima, eu estou aqui todos os dias. Um feliz domingo para você e sua família.